friend! Na aula de hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect. O Present Perfect, ele é um tempo verbal do inglês um pouquinho mais complexo por conta da diferença dele pro português. Mas eu prometo que eu vou te ajudar a esclarecer esse tempo verbal e qualquer dúvida que tu tiver, pode deixar nos comentários que eu te ajudo. So let's start talking about the uses of it. Vamos começar falando sobre os 3 usos do Present Perfect. Em um primeiro momento, a gente vai usar para falar sobre algo que acabou de acontecer. Então, acabei de lavar a louça. I have just washed the dishes. Acabei de chegar em casa. I have just arrived home. Essa vai ser a estrutura que a gente vai usar. Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos e vai ficar um pouco mais claro também. A gente vai usar então quando o foco for na ação e não em quando ela aconteceu. E essa inclusive vai ser uma diferença para a gente optar por usar o Present Perfect ao invés do Simple Past. Então, I have already been to Portugal. Eu já estive em Portugal. A gente também poderia falar isso de outra forma, como I went to Portugal in 2022. Eu fui a Portugal em 2022. Nesse segundo exemplo, a gente está usando o Simple Past, porque eu falei o ano em que eu fui para Portugal. Já se eu falo I have already been to Portugal, só significa que eu já estive lá. Quando eu fui, não é importante. Um outro momento em que nós vamos optar por usar o Present Perfect é quando algo iniciou no passado e ainda tem alguma relação com o presente. For example, I have been an English teacher since 2017. Eu tenho sido prof de inglês desde 2017, ok? Agora uma outra parte importante com relação à estrutura é que a gente vai ter sempre um desses dois verbos, ou o verbo have ou o verbo has, e o passado particípio. Quando que a gente vai usar o have? Quando o sujeito da frase for I, you, we ou they. Ou seja, eu e os plurais. Eu, você, nós ou eles. E o has a gente vai usar para a terceira pessoa. He, she ou it. Porque essas 3 pessoas elas têm um caso de amor muito grande com a letra S. Por isso que a letra S aparece nos verbos auxiliares, como no does ou no has. Agora a gente vai ver um pouquinho da parte da estrutura afirmativa, negativa e interrogativa. E vamos começar então falando sobre a estrutura dessas 3 frases na afirmativa. I have already been to Portugal. Então a gente tem aqui o have e o been como o verbo to be no particípio. O que seria esse verbo no particípio? Nós temos no inglês 3 colunas para conjugar os verbos. A coluna do presente, a coluna do passado simples e a coluna do passado particípio. Aquela parte mais chatinha de verbos que tem que decorar, mas luckily, através do uso, através do estudo, a gente vai memorizando sem essa necessidade dessa cobrança de decorar os verbos. Então, o been é o verbo to be no passado. Então eu já estive em Portugal. She has just arrived home. Ela acabou de chegar em casa. She has just arrived home. O verbo arrive, ele é o passado do verbo arrive e ele é um verbo regular. Portanto, ele vai apenas terminar com o ed. Ele não é um verbo irregular. They have seen this movie many times. Eles já assistiram esse filme muitas vezes. Nesse caso aqui também, o seen como sendo o passado do verbo see, assistir ou ver. E no caso a gente vai usar o have porque o sujeito é they. E o they é plural, ou seja, a gente vai usar junto com o have. Agora, para a estrutura negativa, a gente só vai acrescentar o not depois do have ou do has. Então vamos ver aqui os exemplos. We haven't eaten dinner yet. Nós ainda não jantamos, nós ainda não fizemos a nossa janta. Esse yet aqui também é uma partícula bem comum de aparecer no Present Perfect para dizer que algo ainda não aconteceu. E o eaten usado como o passado particípio do verbo eat, comer. Eat, ate, eaten. He hasn't been around lately. Ele não tem estado por perto ultimamente. Como a gente usou o he como sujeito, o verbo auxiliar vai ser o has. Como é na negativa, hasn't. Been around, estar por perto,
ultimamente. They haven't played chess for a long time. Eles não jogam xadrez há muito tempo. Eles não têm jogado xadrez por muito tempo. E agora, falando na parte interrogativa, para fazer a pergunta do present perfect, a gente vai alterar um pouquinho a ordem das palavras. A gente vai começar a pergunta com o have ou o has, depois vai ser o sujeito e aí sim o verbo no particípio ou algum outro elemento antes, dependendo de como que tu quer fazer a pergunta. E essa pergunta, ela me lembra bastante aquela música I wanna know, have you ever seen the rain? Que ela entra também nessa mesma estrutura do present perfect na forma interrogativa. Então aqui a primeira pergunta, have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Quero saber se alguma vez você já viajou para fora do país, se você já foi para o exterior. Have you ever been abroad? Has she bought her ticket yet? Has she bought her ticket yet? Ela já comprou o ingresso dela? Esse bought aqui então é o passado particípio do verbo buy e também é a mesma estrutura do simple past. Have they ever tried sushi? Have they ever tried sushi? Alguma vez eles já experimentaram sushi? E para responder alguma dessas perguntas a gente teria opções de, por exemplo, yes, I have already been abroad. Yes, I have already been to Portugal. Eu já estive em algum lugar. Has she bought her ticket yet? Yes, she has, or no, she hasn't. Ela já comprou o ingresso dela? Sim, ela já comprou. Não, não comprou. Have they ever tried sushi? No, they have never tried sushi. Não, eles nunca provaram sushi. They have never tried sushi. E agora a gente vai ter uma atividade de memorização. Ok? Então, nesse primeiro exercício, a gente vai completar as frases com o verbo have ou has. Nessa primeira aqui, Carla, tanana, ever been to England? Como Carla a gente poderia substituir por she, a gente vai optar por usar o has, porque o she ama a letra S. Então, Carla has never been to England. My sister and I, tanana, already eaten pizza. My sister and I, tu concorda comigo que a gente poderia substituir por we? Minha irmã e eu, ou seja, nós, já provamos pizza, já comemos pizza. Como my sister and I nós podemos substituir por we, a gente vai optar por usar o have. Então, my sister and I have already eaten pizza. They, tanana, already gone to school. Então, eles já foram para a escola. O they, a gente vai usar o have. Eles já partiram para a escola, eles já foram para a escola. E agora nós vamos passar essas duas frases para a forma negativa e interrogativa, respectivamente. You have already heard about her. You have already heard about her. Você já ouviu sobre ela, você já ouviu falar sobre ela. Nesse caso, como a gente quer escrever ela na negativa, a gente pode ignorar esse already, porque ele é mais comumente usado na forma afirmativa. Então, na forma negativa ficaria You haven't heard about her. Nesse caso, a gente só vai acrescentar o not depois do have, ficando haven't. Pra gente conseguir juntar o have com o not, é como se a gente fosse escrever have not, depois o have not, tudo junto, e depois a gente vai substituir a letra O do not pelo apóstrofo. Então, haven't. Ok? She has just washed the dishes. Como que ficaria essa frase na forma interrogativa? She has just washed the dishes. Ela acabou de lavar a louça. Nesse caso aqui, como a gente quer fazer uma pergunta, a gente vai colocar o has no início da frase. Has she just washed the dishes? Ela acabou de lavar a louça. E como o sujeito é she, o verbo auxiliar vai ser o has. Thank you very much for today, guys. Muito obrigada por assistir a aula de hoje. Não esquece de deixar um joinha se eu te ajudei a esclarecer os pontos principais sobre o Present Perfect. E tem mais informações aqui na descrição desse vídeo. Thank you so much. Bye bye.